Uma produção. Proá. Olá, bem-vindos ao A Culpa é Delas. O meu nome é Patrícia Soares e estou aqui novamente com a Cel Mateus. Se ainda não ouviram o episódio em que a Cel aparece pela primeira vez, já deviam ter ouvido. A Cel tem um percurso incrível e ela já falou sobre ele no primeiro episódio, mas só para vos relembrar, a Cel tem aqui um percurso na área da economia da saúde, mas que acaba também por ter aqui um trabalho em paralelo em que faz advocacy também na parte da igualdade de género, e foi também por isso que eu queria muito que a Cel estivesse aqui, porque acho que traz um ponto de vista, ou pontos de vista bastante diferentes à conversa e que também enriquecem. Bem-vinda de novo, Cel. Obrigada, Patrícia. Estou-te aqui a dar uma seca a falar de ti à tua frente. Pá, hoje, sinceramente, aquilo que tinha pensado de falarmos era um bocadinho, até para te contar um bocadinho a história desta frase em si. Há uns anos atrás eu estava a falar com umas amigas e uma amiga minha começa a falar do marido da irmã. E dizer, epá, o não sei quantos é incrível, ajuda imenso a minha irmã em casa. Eu fico a olhar para ela tipo, epá, ajuda, mas estão casados, estás a dizer que vivem juntos, partilham a casa. Ela, sim, ele é incrível, ajuda imenso. E na altura eu disse, epá, o ajudar não me parece que seja o verbo mais correto para a situação, porque tecnicamente são tarefas que partilham os dois. E aqui era um bocadinho o kick-off que eu queria ter contigo, é sobre estas coisas que nós dizemos e estes verbos que acabam por ter a conotação menos correta, para não dizer a pior conotação, em relação também depois ao que é a assimetria que há do trabalho das mulheres em casa versus o trabalho dos homens. Sim, é um tema. Há muito a dizer sobre esse assunto. Vocês não estão a ver a Cel, mas ela inspirou inspirou para se preparar para começar a falar. Como é que podia começar a falar sobre isto. Bom, isso é um tema que é bastante discutido e é um tema, por exemplo, que é relevante não no âmbito, não estritamente no âmbito da economia da saúde, mas sempre quem faz economia no âmbito da household, eu não sei, casas, não household, sim, das casas, eu não sei exatamente como é que a gente pode dizer habitação. isto, da habitação, mas a questão é dentro do lar, a economia do lar, bom, sem ser uma coisa exato, muito tempo da outra senhora, mas sim, estou a perceber. nesse aspecto, porque a quantidade de tempo que as pessoas que habitam o mesmo espaço físico despendem nas tarefas que são necessárias ao provimento das necessidades básicas de todos os indivíduos, de um modo geral, não é afetado da mesma maneira a todos os parceiros que habitam nesse agregado. Sim. E, portanto, isto é relevante porque depois vai ter impacto naquilo que podem ser as opções profissionais dos vários membros. Portanto, e aqui, por uma facilidade de discurso, vamos assumir que estamos a falar de casais, sim. Heterossexuais ou homossexuais, portanto, isso não é relevante, porque há de facto, tende a haver uma maior igualdade na partilha de tarefas nos casais homossexuais. Não quer dizer que isso se verifique sempre, e particularmente se existem filhos. E estás a falar no caso de casais do mesmo sexo? Ok. Nos casais heterossexuais também portanto, é mais visível a diferença, ou são mais visíveis as diferenças de tempo afetadas a cada uma das partes do casal naquilo que são o desempenho das tarefas domésticas, e nomeadamente se há filhos, essas tarefas ou esse tempo tende a recair mais sobre as mulheres. E portanto, se as mulheres têm que fazer mais coisas em casa, obviamente que ficam com menos tempo para poder fazer outras coisas fora de casa, ou outras coisas em casa, se estiverem no modelo de trabalho a partir de casa.
E, portanto, isso tem, além de terem essas tarefas, também têm mais responsabilidades por terceiras pessoas e terceiras pessoas dependentes, Uhum. sejam crianças, filhos ou ascendentes, pais ou sogros, ou Sim. tios, seja lá o que O que for, for, sim, sim, não sim, é? sim. Portanto, isso deixa-lhes sempre menos tempo a fazer, para estar na sua profissão. E até Hum, naquilo que possam ser os seus interesses os fora seus de interesses, casa, os seus fora. hobbies, Exa exatamente, que é uma exatamente. coisa que eu acho que Que é quase muito que importante e que desaparece, que não é? Em desaparece, termos tende a de discurso, desaparecer. Não é só discurso, é também de daquilo realidade. que é a realidade, pronto. E de facto, até que ponto é que isso é importante e quais é que são as modificações que as mulheres e os homens têm que fazer quando coabitam para que cada um continue a prosseguir os seus interesses individuais e a sua profissão de uma maneira que seja satisfatória Sim, para as 2 partes sim, daquele agregado familiar, pronto, e mais sim. depois os outros que ali possam, Venham ou que existir. existam, sim. Exatamente. Isso, pronto, houve um estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos o ano passado, Muito interessante. muito Já falei desse estudo interessante, aqui, por acaso. houve umas comunicações super interessantes Mas que de uma também foram, americana. desculpa interromper-te, o estudo foi super interessante, mas a minha sensação na altura, até porque uma amiga minha foi à apresentação do estudo e trouxe-me um livreto, foi uma situação muito gira porque foi uma destas primeiras conversas do ajuda, o marido ajuda, ou o companheiro da minha irmã ajuda. E isto para dizer que, em termos depois do que houve de comunicação social sobre isto, apareceu ali, tipo foguete, e depois, Não, mas a questão é assim, qual é o espaço, não é, que a comunicação social quer dar a estes assuntos e quem é que pois, decide quais é que são as notícias que devem constar do jornal, não é? E se isto é ou não um tema que é relevante para a sociedade portuguesa e sobre o qual há interesse por parte de quem lê os jornais. sim, Portanto, há aqui várias coisas, não é, que quem os depois compra, não é? decidem, portanto, quem os compra, ou quem os lê online, ou, seja, ou quem depois, a partir dos jornais, faz as notícias nos telejornais, seja lá o que for Sim, sim, que sim, sim. acontece. Portanto, e a questão é, pronto, de facto, a partilha, não há uma igualdade na partilha de tarefas. As mulheres tendem a gastar mais tempo ou a despender mais do seu tempo naquilo que são as tarefas domésticas do que os homens. Depois aqui também temos que pensar noutra coisa, é que as pessoas mesmo as que vivem sozinhas, não é? Há um conjunto de tarefas que têm que fazer. Eu Uhum. acho que muitas vezes aquilo também que não é percepcionado por nenhuma das partes é o que é que há para dividir, Pois, não é? Porque as pessoas não sabem exatamente qual é que é a base. Porque muitas pessoas saem de casa dos pais, ou, portanto, ou talvez menos pessoas hoje em dia, saem de casa dos pais não para sei se é uma assim tão situação menos. de coabitação e, portanto, as pessoas não têm propriamente, ou seja, se calhar não tinham níveis de participação muito elevados nas Uhum. tarefas em casa dos pais e, portanto, aquilo depois, quando a pessoa tem que fazer tudo aquilo que é necessário à sua vida, né, aquilo que é a sua função de produção, falando à Sim, sim, sim. economista, daquilo Mas que é a é, nossa vida, que é uma função de produção, ainda tenho inputs e outputs, pá, isso torna as coisas um bocadinho diferentes. Portanto, eu penso muitas vezes nessa função de produção, pá, pela quantidade de coisas que tenho que fazer, não é? Como uma casa em Portugal, uma casa em Inglaterra, pá, todas as sim, obrigações mas pá, tu que falas, tenho, falas não de uma é? coisa super interessante, porque eu neste momento vivo sozinha e já partilhei casa com uma pessoa. ah, e ok, tenho coisas para fazer, mas curiosamente não sinto que tenha muito mais coisas para fazer do que tinha quando partilhava casa. Porque as tarefas são as mesmas daquilo, pois há uma coisa que os economistas chamam que são economias de escala, não é? E Sim, portanto, há coisas que tanto dá a fazer, tanto levam o mesmo tempo a fazer para uma pessoa, para duas ou para três, sim, sim, não é? Portanto, eu quando cozinho, eu cozinho para mim, não é? Eu estar a fazer uma refeição para uma pessoa leva-me exatamente o mesmo tempo que sim, fazer uma refeição para duas, três ou quatro. O tempo que eu gasto a ir às compras é o mesmo tempo, ou seja, do ponto de vista de eficiência, até é menos eficiente. sim, sim, Não é? sim, Porque eu tenho sim. que gastar o mesmo tempo, Mas quer mas dizer, depois o meu output é só um, não é? mas Enquanto o contrário também devia ser, quer dizer, não sei se devia ser verdade, mas se efetivamente as tarefas fossem equitativamente partilhadas, distribuídas, né? sim. Se fosse um 50-50, então eu devia sentir que
faço menos. E será Quando que estás a morar com alguém. quando estás a Mas morar a com questão é alguém? que tarefas é que nós estamos a falar, porque é que depois, ou seja, é a visibilidade das tarefas. Eu não estou a dizer Sim, que acho que os homens, portanto, não podem fazer mais ou não devem fazer mais, porque a questão é assim: eles habitam, portanto, quem está em situações de coabitação, não é? As pessoas estão a partilhar o mesmo espaço, têm a mesma situações de responsa. coabitação, eu acho que seria a frase perfeita para convidar alguém para morar comigo. Queres Já coabitar? sabes, queres coabitar. Adorava. Vou tentar lembrar-me disso de uma próxima vez em que apareça. Gostavas de coabitar? Desculpa, se eu Não. tinha que brincar com o teu assunto. Olá! Se alguma vez quiseste aprender mais sobre vinhos, mas nunca soubeste exatamente por onde começar, o Sumo de Uva é o podcast ideal para ti. Junta-te a mim, Afonso Ferreira, numa escola de vinhos que vai pelas principais regiões de vinhos do país e aprende também a apreciar, a gostar e a conhecer mais dessa coisa maravilhosa que é o vinho. Vemo-nos lá! Portanto, as pessoas podem, quer dizer, podem pensar quais é que são as tarefas e o que é que cada um se sente mais predisposto a fazer, Sim, não é? Portanto, eu tive mas uma colega em que ela não lavava a roupa do marido, portanto, e não tratava da roupa dele. Era uma família de 4 pessoas, portanto, e ela tratava da roupa dela e das filhas, e ele tratasse das coisas dele. E moravam todos juntos, ainda moram todos juntos e são um casal feliz. pronto. Portanto, há limites naquilo que as pessoas estão dispostas a fazer. Em cada um estabelece os seus. Eu Portanto, acho e que sim. todos, não é? Portanto, e neste caso, quer ele, quer ela, viviam bem com esta partilha, Divisão, com esta com essa divisão de partilha. tarefas, não é? Portanto, eles, Mas em todos os casos, por exemplo, se eram 2 filhas mais a pessoa que estás a falar, ela já tinha aqui um 75%. sim, já fazia mais e fazia mais algumas coisas. A questão é, muitas vezes, há coisas. Eu acho que todas as pessoas devem colaborar, porque isto, independentemente de estarmos a falar de pais e filhos ou só dos Sim. casais, etc. Até porque Pronto. E é a uma altura em que tu questão também de cresces, não é? formação. Sim, é uma Exato. questão de formação, portanto, e as pessoas só podem aprender se virem a ser feito e se forem chamadas a fazer. Portanto, para mim, esta parte da formação é importante. Portanto, eu acho que é importante que as crianças, quando existem, participem naquilo que são as tarefas do agregado familiar. Pá, ir às compras, ajudar a cozinhar, pá, mínimas, que eu acho que é fundamental, porque senão não vão Senão- aprender. E Portanto, senão onde também foi- replicas, não é? Isso, exato. Se eu efetivamente também quiser que um filho, portanto, no masculino, um rapaz que seja meu filho, Faça. tenha uma atitude diferente dentro do sítio onde escolha coabitar com quem decida coabitar, também tem que, no fundo, liderar pelo exemplo, não é? Exato, exato. Eu acho que às vezes o que é difícil, não sei se será difícil, mas o que se calhar é quase subconsciente ou é não muito refletido é as tarefas também que as mulheres chamam para si. Isso era outra coisa que eu ia dizer. Não é só o que chamam, mas o que acham que fazem bem e que não, pronto, porque Que não podem muitas delegar. não podem, não conseguem delegar. É um facto. Não é? E a questão é isto. E o que querem delegar, às vezes, se calhar, é o que não gostam de fazer. Sim, Ou muitas vezes esperam, não é? Que implicitamente a outra pessoa que está naquela casa perceba que naquele dia ela está muito cansada e que precisa que alguém faça alguma coisa. Não é? quando Portanto, e a não há essa questão- rotina, ainda pior, E não é? quando não é essa rotina, ainda pior. E a questão é muitas vezes é a gestão das expectativas, o que é que se quer de cada lado. Não é? Pronto, isto. E se calhar falar abertamente sobre o assunto, as pessoas conseguirem identificar quais é que são os processos, quais é que são as tarefas e o que é que cada um pode fazer, porque se calhar há pessoas que são mais. hum, ah, ou há pessoas que fazem melhor umas tarefas do que outras, Sim. não é? No âmbito de um casal, e portanto, ou podem ter preferências e eventualmente podem ser respeitadas essas preferências, nem cada um ficar com aquilo que faz melhor e perceber-se mais ou menos como é que cada um pode contribuir. Sim. Porque a questão é, o viver no implícito é que gera problemas. Mas neste momento aquilo que os dados, como estavas a falar, mostram é que efetivamente vivemos no implícito e o implícito domina de tal forma que acaba por condicionar. Vivemos no implícito, mas quer dizer que. Bom, e aqui isto já não tem nada a ver com estas questões do género nem com as questões da economia.
como é que as pessoas, no âmbito da sua intimidade e na esfera da sua intimidade, conseguem negociar a sua relação. Sim. E aqui não é negociar num sentido obviamente negativo, Sim, é claro negociar que não. num sentido positivo. Porque a questão é, se não estivessem a viver com aquele homem, ou se não estivessem a viver com aquela mulher, estivessem a viver com um amigo, quais é que seriam os problemas que teriam? Sim, 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 sim. Porque muitas vezes as pessoas tendem a pensar que o problema é exclusivamente com o parceiro ou a parceira, não é? Pois. E não pensam, se eu mudasse este parceiro e se tivesse aqui uma outra pessoa e se tivesse que partilhar casa com outra pessoa, quais é que seriam os problemas que eu teria? E o que é que eu fazia também? Mas achas que isso, agora, pegando um bocadinho naquilo que estás a dizer e virando o bico ao prego, no sentido em que achas que isso também tem a ver que quando, e aqui estou a falar de casais, neste caso até seriam heterossexuais, portanto uma mulher e um homem, que também quase que há um papel de género que tu de forma geral, não é? Uma mulher tende a assumir quando se encontra numa relação que acaba, vou utilizar o teu verbo, por coabitar no mesmo espaço. Achas que há aqui. Eu sinto um bocado isso. Não, eu acho que há sabes? expectativas, mas as expectativas Rompem. rompem-se exatamente. E a questão é até onde é que nós conseguimos ir para desfazer aquilo que se espera de nós. Pois. Para desfazer sem ser numa coisa de ruptura, Sim. não é? Construtivo, não é? Uma coisa construtiva. Pronto. Eu não sou o melhor exemplo de quem. Mas aqui também. De quem se conforma ao papel esperado. Claramente, já estabelecemos Sim, isso e quando portanto- falaste do teu percurso. E portanto, eu observo muitas vezes, de muitas maneiras, não é? Uma imposição daquilo que são as expectativas da sociedade às mulheres, mesmo a mulheres que acham que são umas lutadoras e que não se conformam a esses estereótipos. Sim. E isto acontece muitas vezes de formas muito perversas, não é? E aqui voltamos ao ajudar, e muitas vezes já não é o ajudar no casal, é o ajudar no âmbito da família, Sim. não é? Portanto, com Sim. situações muito diferentes. Sim. E portanto, e até que ponto é que as pessoas depois conseguem dizer portanto, eu obviamente estou sempre, portanto, e aqui o eu não é um eu pessoal, Sim, mas sim. é um eu geral, Coletivo. portanto, eu estou sempre disposta a estar com a minha família e a fazer tudo pela minha família, mas há limites, Sim. não é? E portanto, e até que ponto é que as pessoas conseguem perceber que aquilo que lhes estão a exigir, de facto, já não é que elas sejam elas próprias, é que elas se conformem a um determinado papel. Eu acho que o que tu estás a levantar é uma lebra muito interessante no sentido em que, e tu de certeza, acho que é difícil não pegar no pessoal e saber que já houve situações em que sentiste isso, em que, pá, ou pelo menos eu digo-te, eu já senti em que isso era algo que a certa altura quase que seria expectável. Eu também não sou muito boa em conformar-me, aviso logo, mas que mais do que a minha versão sobre o papel que deveria ter, não é? Ou qual seria o papel social, é que os outros tentam impor-me. E só aqui como um breve à parte, ainda ontem estava a jantar com uma amiga e estava um bocadinho a falar sobre isso, no sentido em que às vezes, enquanto mulher, quase que me cria alguma ansiedade nas relações que vou ter. Isto é, será que eu vou conseguir também saber articular-me, saber, como é que eu tenho de dizer, muito naquilo que tu estavas a dizer, negociar os meus limites e as minhas necessidades de forma, porque não sei se tu sentes isto, mas eu sinto isso com alguma frequência. Eu, apesar de ter sido educada por pessoas que claramente tinham uma malha que não era de todo machista, mas também não era totalmente isenta, no sentido em que tinham machismo aprendido, assim como eu também ainda tenho. E então aquilo que eu sinto muitas vezes é que se calhar há situações em que penso, epá, se disser isto posso ser mal interpretada e posso magoar. As pessoas são obviamente fruto da sociedade e do seu tempo, não é? Portanto, os meus pais são frutos da sociedade e do tempo deles, mas eu acho que eu tenho um irmão e eu acho que os nossos pais, portanto, obviamente, educando um rapaz e uma rapariga com os valores de um rapaz e de uma rapariga, sempre nos conseguiram dar liberdade com responsabilidade. Sim. Eu tenho sorte, não é? Reconheci isso muito mais tarde, de ter um irmão e 2 primos. Portanto, eu era a única rapariga. E isso teve imensas vantagens para mim mais tarde. Porque eu nunca me senti limitada durante muitos anos em não poder fazer nada que eles não fizessem. Claro, também não. E sempre me senti capacitada para discutir
o que eu queria fazer com eles. Portanto, nós somos portanto, uma família grande, não é? E convivíamos muito intensamente, com muita frequência, e portanto brincávamos muito e depois fomos crescendo, etc. Portanto, eu sempre tive que negociar muito o meu espaço num sentido positivo, não é? Queria brincar com eles. Portanto, eles eram a maioria de rapazes, portanto, as nossas brincadeiras eram mais brincadeiras de rapazes, não era brincar às casinhas e às bonecas, nem aos pais e às mães, era mais jogar à bola, coisas físicas, de exterior, etc. E depois, onde eu morava, embora morasse perto de Lisboa, havia, portanto, era um prédio, uma praceta, também havia muitos rapazes, e eu acabei depois por brincar na rua muito com rapazes até bastante tarde. Não é? E portanto, isso foram tudo experiências que me capacitaram para depois, mais tarde na minha vida, eu poder ter, sentir-me à vontade, porque aquilo para mim era um espaço natural de discussão. Ou seja, estar em ambientes maioritariamente masculinos para mim era normal. Sim, também nunca tive essa sensação. E era normal porque eu estava habituada a fazer isso desde que nasci. Não é? E portanto eu não sentia problema nenhum em conversar, em coabitar nesses espaços também. Em ter que negociar o meu papel nesses espaços. Sim. Embora em contextos completamente diferentes, mas havia um treino que já estava. Pronto. Sim. Eu acho que isso é... E eu acho que isso foi importante. E, portanto, obviamente que a pessoa na altura não reconhece isto, reconheci isto muitos anos mais tarde. E, portanto, eu acho que mesmo hoje eu consigo negociar bem com os meus pais aquilo que é o papel que eu posso ter, não é? Na nossa família, e o papel que eles podem esperar de mim. Portanto, eu sempre me habituei a negociar o espaço, portanto, nas brincadeiras, e depois essa experiência foi-me importante do ponto de vista profissional em ambientes onde havia muitas vezes mais homens, não é? Do que mulheres, onde às vezes eu era a única mulher. E aquilo para mim não era uma situação... Obviamente que a situação era diferente, mas eu tinha essa experiência, não é? Tinha aquela memória, portanto sabia como fazê-lo. E eu acho que principalmente, eu também sinto isso porque também tenho um irmão. É engraçado porque a Ana Pereira de Andrade também esteve aqui no podcast, também tem um irmão mais velho. Não sei se eu fui acabar por convidar aqui pessoas que têm alguns traços em comum, mas eu também brincava muito com o meu irmão e com os amigos do meu irmão, portanto. Quando não era futebol, porque eu era mais nova e não jogava, eu andava a fazer de árbitro, embora não arbitrasse. Portanto, eu queria participar e tinha um papel que eu negociava. Se não posso jogar, vou andar com um apito para trás e para a frente a marcar faltas. Mas isto para dizer, e eu acho que é interessante aquilo que tu também estás a dizer, que é e até aqui numa correlação diferente, que ainda este fim de semana tive numa conferência e em que estavam a falar de equidade de género, e às tantas estava uma pessoa que é administrador num banco, portanto, e em que estava a dizer das medidas que tinham e de como estavam a encontrar medidas para que as mulheres se sentissem mais à vontade a falar em reuniões. E eu, por um lado, tive muita dificuldade em perceber o que é que isso queria dizer. Tipo, como assim? Tipo, estás num sítio, tens uma opinião e não a consegues versar. Porque efetivamente, como tu também estavas a dizer, acho que nunca senti essa versão do estou num sítio, mesmo que seja a única mulher ou que seja dominado por homens, não é? Em que haja mais homens, em que a minha opinião não vai ser válida ou que não me vão ouvir. Mas isso acontece e é de facto um problema, não é? Pronto, e depois há de facto aquelas dinâmicas de grupo em que, portanto, e há muito escrito sobre isto, em que a mulher fala e depois falam por cima, ou alguém apropria-se das suas ideias, ou ela quer falar. O mansplaining, ou não a deixam falar, quer dizer, há uma série de situações dessas. Agora, te queria também dizer uma coisa que é: há mulheres que gostam de ter um papel mais preponderante em casa. Eu não acho Nem eu. que só possamos ter um papel e só possamos ter um modelo de mulher ou de homem, não é? Não, e portanto, também há homens que podem querer ter um papel mais importante. Portanto, eu acho que isto, o que é bom é que cada um encontra metade que o completa. Sim. Não é? Portanto, e que as pessoas consigam de facto ajustar ali os gomos todos e que aquilo corra bem no que é a divisão daquilo que é necessário, não é? De uma vida depois que há de ser de muitos ou de poucos anos em comum, seja lá o que for que têm para ter em conjunto. E agora, mas de facto, quer dizer, porque depois a questão, muitas vezes a questão da partilha de tarefas e do ajudar não se esgota no âmbito do doméstico, não é? Sim, era isso muitas também vezes que eu depois queria há as chegar. questões
dos pais dependentes, etc. Não é? Em que muitas vezes depois há expectativas em que a mulher tenha uma maior disponibilidade para estar com os pais ou com os sogros em caso de doença do que os homens, que a mulher sabe cuidar, portanto é um papel que nos é atribuído. E que nos é ensinado, a questão não é só que nos é Era atribuído, isso que eu é também um papel que nos é queria dizer. ensinado, não é? Desde que nascemos. E obviamente, se uma pessoa é treinada para cuidar e se todas as expectativas e sei lá, tipo 80% das interações é para te ensinarem a cuidar, desde o mais particular até ao sentido mais lato, obviamente que isso fica em ti. Se nós Sim. treinarmos os rapazes para serem cuidadores e para se preocuparem com os outros, eles também o vão fazer. Obviamente que isto, do ponto de vista da educação, é extremamente difícil. E se tens amigas com filhos, rapazes e raparigas, ainda hoje, mesmo mulheres que dizem e portanto, que por um lado sentem na pele as diferenças da desigualdade e que por outro lado que querem uma sociedade mais igualitária em termos de homens e de mulheres e na participação daquilo que são as atividades da coabitação. Opá, eu acho que este vai ser Não é? uma coabitação Não lindo. Adoro. conseguem ter as mesmas expectativas para os filhos e para as filhas. E É têm, muito isso. e têm formas de. Aquilo que esperam que as filhas façam em casa é diferente daquilo que esperam que os filhos façam em casa, por exemplo, ou atitudes que têm, ou aquilo que são atitudes relativamente a interações sociais, Sim. etc. Porque a questão não é. Nós somos a sociedade e a sociedade só pode mudar quando nós mudarmos. Epá, eu acho que nem te digo mais nada porque é isso. É só isso. Pá, obrigada. Obrigada, Patrícia. Não digo mais nada. Obrigada por ouvires o A Culpa é Delas. Não te esqueças mesmo de partilhar. Faz isto uma coisa meio viral. Gostava eu. Deixa também as tuas reviews no iTunes e vemo-nos para a semana. Até ao próximo episódio.